Marcos capítulo 4, vamos ler do verso 35 até o final do capítulo, verso 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor Jesus, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom estar em Tua casa. E nesse momento, Pai, queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvir a palavra que sai de Tua boca, aquela que alimenta a nossa vida, aquela que fortalece, sustenta e liberta. Liberta de erros, de enganos desse mundo. Só a Tua palavra tem esse poder. E que no poder do Espírito Santo ela nos seja ministrada esta manhã, rompendo barreiras, distrações, impedimentos que venham nos privar de ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e usa a minha vida como instrumento. Dá-me a unção do Teu Espírito para que eu nesta unção possa ministrar a Tua palavra e todos nós aqui possamos entendê-la. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto que muitos de nós conhecem, um episódio na vida de Jesus com seus discípulos, em que eles enfrentam um temporal de vento, né, como diz aqui, em que o barco em que estavam quase afundava. E isso é algo surpreendente, né? É algo que chega de repente, as tempestades, os temporais que nós estamos sujeitos. Isso me lembra que na vida cotidiana nós também podemos ter muitas surpresas que chegam de maneira repentina e que às vezes você não está preparado para elas, não é? Como se preparar para uma tempestade que vem de surpresa, que você não espera. Quando você vê o céu ficando escuro, o vento começando, você se prepara. Você leva o guarda-chuva, mas quando está tudo muito bem e de repente vem algo inesperado, isso realmente causa grande surpresa. E a vida cotidiana, ela nos prepara também algumas surpresas desse tipo, alguns imprevistos que nós não temos condição de antever. Então, muitas vezes somos surpreendidos por tempestades que não estavam nos planos da nossa viagem, não estavam nos planos da nossa vida, mas chegaram de forma repentina. E muitas vezes também a gente se deixa levar, não é? Por planos, por sonhos, por coisas que vão povoando o nosso coração e que fazem até de problemas simples se transformarem em tempestades. É o que a gente diz popularmente, que algumas pessoas fazem tempestade em copo d'água. O que quer dizer uma tempestade em copo d'água? É possível ter uma tempestade em copo d'água? Não é. Não cabe, não é? Mas a pessoa faz de um simples copo d'água uma grande tempestade. Aí não é nem a contingência da vida, mas é a maneira como a gente vive, a maneira como a gente encara os problemas, as situações, e de forma meio que desesperada, né, a gente acaba se levando por desespero e fazendo as famosas tempestades em copo d'água. Então, existem problemas que são sérios, que são reais, que são preocupantes,
Mas existem outros que a gente mesmo inventou, que são criações da nossa cabeça e que acabam se transformando em grandes problemas, porque assim nós o vemos. É impossível ter uma tempestade dentro de um copo d'água, mas a gente acaba enxergando as coisas dessa maneira. Então, a verdade é que a vida pode nos surpreender de várias maneiras, com tempestades e coisas que são completamente fora do nosso controle, não é? E chega um momento que, alguns irmãos já testemunharam isso, que a vida parece que traz essas coisas uma após a outra, né? Parece que vem uma onda após a outra. É muito comum a gente ver pessoas, de repente, falando, afirmando, poxa, eu saí de um problema e entrei em outro. Acabei de enfrentar uma luta, quando eu penso que agora o mar está calmo, vem outra onda. Quando eu penso que agora vou dar uma respirada, vem outro problema. Pode acontecer? Pode, irmãos. Faz parte do jogo da vida e a gente tem que estar preparado para enfrentar estas situações. E é isso que a palavra de Deus nos inspira, a nossa preparação para essas coisas que são completamente imprevistas e que podem até se repetir dessa maneira cíclica, não é? Então, há várias narrativas na Bíblia sobre tempestade. Essa aqui é apenas uma delas, mas há outras narrativas nos outros evangelhos que falam da tempestade e de maneira como ela foi encarada e enfrentada pelos apóstolos e também por Jesus. Então, olhando para a Bíblia, que é o que realmente nos interessa, é ali que eu vou encontrar os elementos que eu preciso para me preparar para enfrentar. Hoje, como eu disse aqui, o que eu falei até o início, todo mundo concorda, seja cristão, não cristão, todo mundo concorda que a vida tem surpresas e imprevistos. O problema é o que a gente faz para lidar com isso. No mundo, as pessoas vão buscar ajuda psicológica, vão buscar ajuda em filosofias, vão buscar ajuda em um monte de subterfúgios para, de alguma forma, tentar acalmar a tempestade das suas vidas. Mas nós, cristãos, temos algo muito mais valioso que isso. Primeiro, nós temos Deus, nós temos a salvação e nós temos a palavra que Deus nos deixou. O manual de instruções para a nossa vida, que traz todas as verdades que nós necessitamos. Então, se eu preciso saber o que fazer, eu não vou buscar numa revistinha, num livrinho de autoajuda, eu vou buscar na palavra de Deus. Ela é que vai me ensinar como agir, como fazer, como reagir. Tudo está na Bíblia. Está para aquele que deseja encontrar, para aquele que deseja buscar, para aquele que não quer um caminho fácil, mas quer um caminho de verdade. E a verdade, a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Se ela é a verdade, é nela que eu tenho que buscar a solução. E não na filosofia desse mundo que é contaminado pelo pecado, mas na palavra de Deus, que veio diretamente de Deus para nós, para dar a direção que nós precisamos. Então, olhando para a Bíblia essa manhã, eu queria falar com você a respeito de como a gente pode enfrentar essas surpresas e até essas que vêm de forma cíclica e que parece que não vão ter fim, não é? Primeira dica bíblica que eu quero dar para você está em Isaías, capítulo 21. Vamos ler lá o livro do profeta Isaías, no capítulo número 21, no versículo 4. A palavra de Deus diz assim, Isaías 21, 4. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Que sentimento é esse que o profeta está aqui passando? Um sentimento de pânico, um sentimento de medo. Ele diz que ficou apavorado, o horror apavorava ele. E a noite que ele desejava se tornou em tremores, e o coração estava cambaleante. Quando nós nos deixamos dominar por um sentimento desse, qual é a qualidade de vida que nós temos? Alguém consegue viver bem cambaleante? Alguém consegue viver bem apavorado? Alguém consegue viver bem dominado pelo medo que gera pânico? Há uma qualidade de vida para alguém que fica nesse estado? Certamente não. Ah, mas uma tempestade apavora. Uma nuvem negra e chuvas e raios e trovões produzem medo. Sim, produzem medo, eu concordo com você, mas eu não posso deixar que esse medo me domine.
Entende a diferença, irmão? Todos nós passamos por medos na vida. Nenhum de nós, por mais fé que tenha, por mais certeza, confiança em Deus, pode dizer que está isento de ter o medo. Você está muito bem andando, acontece um tiroteio na rua, que no Rio de Janeiro é comum, né? Bala voando para tudo que é lado. Você não vai ficar com medo? Claro que você vai ficar com medo. Mas se você ficar em pânico, apavorado, desesperado, a chance de você ser acertado é maior. Se você, apesar do medo, controlar suas emoções, não se deixar dominar, pensar, raciocinar, buscar um abrigo, buscar uma alternativa e, principalmente, confiar em Deus, amém? Aí a sua reação será completamente diferente e certamente o resultado disso será diferente. Então, a primeira dica bíblica para nós é: não se deixe dominar pelo medo, porque o medo, quando domina a gente perde qualquer possibilidade de reagir racionalmente. A pessoa dominada pelo medo, ela não consegue pensar. Os seus pensamentos não se encaixam, a sua lógica se dissipa, porque ela está com a mente dominada pelo medo. Então, se ela não consegue pensar, como é que ela vai resolver o problema? Se eu não consigo raciocinar, como é que eu vou enfrentar a tempestade? Existem coisas que estão fora do meu controle, mas existem coisas que eu posso fazer para amenizar a situação, concorda? Ora, a tempestade está caindo, eu não consigo controlar os ventos e o mar, mas eu consigo de alguma forma raciocinar e buscar uma alternativa que seja pelo menos pior. Mas para isso eu não posso estar dominado pelo medo. E como eu sempre digo aqui na igreja, um pouquinho de medo é terapêutico, é normal, evita problemas. Eu sempre uso aquele exemplo de que só morre afogado quem não tem medo de nadar de mar, né, irmãos? Quem tem medo não morre afogado, porque não vai lá no fundo, né? Fica na beirinha. Então, um pouquinho de medo é terapêutico. Agora, se esse medo se torna exagerado, ele vai certamente dominar a minha mente, dominar o meu coração, vai contaminar as minhas decisões, vai tirar a minha capacidade de raciocinar, e aí as consequências serão muito piores. Se você, no meio de um estresse, de um acidente, de um problema, de algo inesperado, se desesperar, fica muito pior. Até para te ajudar é difícil. Vai tentar salvar uma pessoa que está se afogando. Como é que ela está? Está desesperada, se debatendo de tudo que é jeito. Até o salva-vida, para chegar perto dela, ele tem que ter cuidado. Senão ela agarra ele e morrem os dois afogados, mesmo o cara sabendo nadar. Porque ela está completamente desesperada, ela está completamente em pânico. E esse pavor faz com que ela tome atitudes impensadas e as coisas ficam simplesmente incontroláveis. Nenhum pavor ajuda você a resolver nenhuma situação. Nenhum desespero, nenhum descontrole ajuda você a fazer uma tempestade diminuir. Pelo contrário, o que eu quero deixar claro para você é que o problema só piora de acordo com a reação que você tem. Se é pânico, se é pavor, se é desespero, nada vai melhorar, mas pelo contrário, vai piorar, porque a tua capacidade de pensar será comprometida e você, de repente, vai morrer em situações que poderiam ser evitadas. Você vai tornar pior a consequência em coisas que, se você não tivesse perdido a cabeça, talvez o dano não fosse tão grande. E aí a tempestade causa um efeito ainda mais devastador por causa do medo com que eu reagi diante dela, por causa do pânico e do pavor. E aí eu, porque perdi a capacidade de pensar, eu acabo sofrendo até consequências piores. De repente aquilo não ia produzir um estrago tão grande, mas como eu não soube lidar, desapavorei, pronto. A consequência foi ainda pior. Eu poderia ter evitado, mas pelo desespero não consegui evitar. E sabe o que a Bíblia diz sobre esse medo, amados? Só há uma cura para ele. Não é terapia, é a palavra de Deus. 1 de João 4,18, um versículo que eu sempre cito e você já sabe de cabeça. 1 de João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. No amor não existe medo. Que amor é esse? A Bíblia diz: Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, permanece no amor e Deus nele.
Ou seja, se eu estou em Deus e Deus está em mim, não há lugar para medo na minha vida. Eu não aceito medo na minha vida. Um medo normal e natural, ok. Mas um medo que domina, que mobiliza, que escraviza, que desespera, eu não aceito na minha vida. Porque eu estou com Deus e eu sei que Deus está comigo. Então, no amor não há lugar para medo. Entenda o que diz a Bíblia, queridos, e olha o que ela fala. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Dominado pelo medo, você fica atormentado. É bom viver atormentado, irmãos? Eu não sei, porque eu nunca passei por isso na vida. Nunca fiquei atormentado. Já tive medo, já tive tristeza, já tive problemas angustiantes, mas atormentado. Deve ser uma coisa terrível. E o medo produz tormento. Você quer ficar atormentado? Quer? Você gosta disso? Não. Então, se apegue ao amor, porque no amor não existe medo. E o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo impede o aperfeiçoamento da minha vida. O medo impede o que Deus deseja fazer na minha vida, porque eu fiquei atormentado e impedi o agir de Deus na minha vida. Então, a primeira dica, o primeiro conselho bíblico para lidar com essas coisas que nos pegam de surpresa, é não se deixar dominar pelo medo. Elas não são agradáveis, elas são atemorizantes. Eu posso, a princípio, até ter algum medo delas, mas eu não posso deixar o medo dominar a minha cabeça, dominar as minhas ações, dominar a minha vida. Eu preciso estar no amor e o amor está em mim. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então é com Deus que eu vou me apegar e nenhum medo vai me dominar, porque eu tenho Deus. Você tem? Então não se deixe dominar pelo medo. Outra coisa que a Bíblia me ensina, eu quero ler contigo em Marcos também, no Evangelho segundo Marcos. A gente leu Marcos capítulo 4, agora eu queria que a gente lesse Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 51, fala de outra tempestade. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Veja essa outra experiência na vida dos discípulos com Jesus. Estavam remando com um vento contrário, a tempestade se aproximando, problemas chegando, coisas terríveis estavam para acontecer, não é? E a Bíblia diz aqui que eles estavam remando há muito tempo. Jesus estava na terra, eles estavam no mar, agora sozinhos, Jesus não estava no barco. E há muito tempo estavam lutando com uma condição atmosférica que piorava quanto mais o tempo passava. Mas enquanto eles estavam enfrentando aquele vento contrário, não é? Como a Bíblia diz, e o que eles faziam? Remavam. Remavam cada vez mais. Se o vento é favorável, é só abrir a vela. É ou não é? O vento é favorável, abre a vela, o vento te leva. É mole, é fácil. Agora, se o vento é contrário, você não vai para onde você quer ir, né? O vento tenta te levar para o outro lado. A vela não vai ajudar, ela vai até atrapalhar. Então, o que você tem que fazer é remar. E é isso que eles estavam fazendo, remando. Remando e remando muito. Então, o que eles estavam aqui ensinando para nós? Estavam fazendo todo o possível. O que era possível para eles? Remar.
Adiantava gritar, adiantava dizer, vida, ó azar, vou morrer nesse vento que não deixa eu chegar onde eu quero. Adiantava? Não, não adiantava. Irmão, não adiantava nada. Adiantava praguejar, reclamar da vida, por que isso acontece comigo? Estou aqui fazendo a obra de Deus e o vento não deixa eu ir. Não adiantava. Então o que eles fizeram foi agir com aquilo que tinham. O que eles tinham? Remos. É o melhor? Não, não é. Dá trabalho? Dá, mas é o que eu vou usar. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Então veio um problema que eu não esperava, veio uma tempestade, veio um vento contrário, veio alguma coisa que quer me derrubar. O que eu vou fazer? Ficar sentado reclamando da vida? Blasfemando contra Deus, reclamando de Deus e das pessoas? Não, eu vou remar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance fazer. Você vai ver depois no texto que remar não era suficiente para acabar com o problema. Porque, irmãos, os nossos problemas, quando são assim muito sérios, chega um momento que só Deus pode tratar deles. Só um milagre pode resolver. Mas enquanto o milagre não vem, eu faço o que eu posso fazer. É muito diferente de eu ficar sentado dizendo, Deus faz um milagre na minha vida. Eu não movo uma palha, eu espero no Senhor. É minha fé. Fé é coisa nenhuma, fé te leva a trabalhar, tá bom? Fé te leva a agir. Quem ensina que fé te leva a ficar de braços cruzados está mentindo para você. Fé leva a gente ao trabalho, à ação, e leva a Deus a fazer o que eu não posso fazer. O impossível quem faz? Deus. O milagre quem faz? Deus. Eu não faço milagre, ninguém aqui faz milagre, quem faz é Deus. Mas eu faço o que cabe a mim fazer, cabe a mim trabalhar, cabe a mim remar. Não dá, essa tempestade, esse vento está muito contrário. Para de remar todo mundo, não adianta, estamos trabalhando à toa. Aí para onde ia o barco? Aí o barco ia para trás, aí ia virar. Mas não, enquanto Jesus não vem fazendo o impossível, o impensável, que é andar sobre o mar, quem imaginaria isso, né? Deus faz coisas assim, impensáveis, mas é um milagre. Enquanto isso não acontece, eu vou remar. Eu vou fazer o que me cabe fazer, eu vou agir. E esse conselho é bíblico, esse princípio é bíblico. Veja só na vida de Josué, que eu falei aqui outro dia para vocês. Josué, capítulo 1, versículo 6. Deus tinha um plano para Josué. Josué tinha que liderar o povo, ele que faria o povo entrar na terra prometida. Deus tinha planejado isso. Mas olha o que Deus diz a ele no versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo. Josué 1,6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus está dizendo, olha, é você que foi escolhido para a missão. Então tá bom, é só eu ir que Deus... Não. Mas você tem que ser forte e corajoso. Eu escolhi você, mas você tem que ser forte e corajoso. Se você for frouxo, eu arrumo outro. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. É bom ser escolhido por Deus, irmãos. É uma bênção. Mas eu tenho que corresponder a essa escolha. Entendeu? Fui escolhido, agora a bola está comigo, eu sou o dono da bola. Não. Eu tenho que corresponder à escolha. Deus escolheu Josué, mas cabia a Josué ser forte e corajoso. Cabia a ele essa atitude. Se ele fosse covarde, aí não é você, é outro então. Não vai ser você. Então, a nossa parte somos nós que temos que fazer. Vejam outro texto em Eclesiastes 9:10. No livro de Eclesiastes, depois do livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, está escrito, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme o quê? As tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, na versão do pastor Maurício, o que está escrito aqui? Trabalha enquanto você pode trabalhar. Porque quando você morrer, não dá para fazer mais nada. Essa é a tradução simples do que está aqui. Você leu isso aqui? Trabalha enquanto você tem fôlego. Porque tem gente deixando para depois. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou me empenhar. Um dia eu vou lutar. Um dia, e esse dia
você morre e ele não chega. Então faz o que tem que fazer agora. É essa a palavra de Eclesiastes. E assim deve ser a nossa atitude. Foi o que os discípulos fizeram. Estamos enfrentando o vento contrário. Vou remar. Quando Jesus vier, amém. Mas enquanto ele não vem, eu vou remar. Enquanto Deus não faz, eu vou fazer. Porque eu sei que Deus fará quando não der mais para eu fazer. Entendeu a fé? A fé é assim, é essa certeza, não é? Segundo Crônicas, leia comigo agora. Segundo livro de Crônicas 15, 7. Segundo Crônicas 15, 7. Diz assim: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Recompensa. O que tem recompensa? O que eu faço com as minhas mãos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Tudo te irá bem. É a palavra de Deus. Mas aonde começa isso? No trabalho das tuas mãos. Põe a mão e Deus te abençoa. Se dispõe a fazer e Deus faz o milagre. Lute e Deus te ajuda a enfrentar e vencer a tempestade, o vento contrário e tudo mais que possa acontecer. Não desista, porque o que você fizer terá recompensa, está dizendo a Bíblia. Não é em vão o esforço que fazemos, não é em vão a dedicação que temos. Deus recompensa, irmãos. Está escrito na palavra de Deus. Segundo Crônicas 32, um pouquinho mais adiante, no mesmo livro, segundo Crônicas 32, versículo 7. Veja só o que está escrito em segundo Crônicas 32, verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Há alguém conosco que nos ajuda. Então eu não temo, então eu não recolho as minhas mãos, eu continuo fazendo, eu continuo trabalhando, eu continuo lutando, mesmo sabendo que eu sou menor do que o meu problema. Eu sou menor, concorda? Você é menor do que o seu problema, mas o seu Deus é maior. O seu Deus, aquele em quem você crê, é maior do que a tempestade. Ele está acima disso tudo. Eu não, mas Ele está. Então, continuo trabalhando, continuo fazendo, porque eu sei que Deus está comigo. Por isso, eu não desisto. Assuma essa postura, meu amado. É assim que se vence tempestade. Ninguém vence tempestade se atirando no mar. Você vence lutando. Você vence brigando, crendo, confiando. Veja mais o que diz agora a Bíblia em Marcos capítulo 4, lá o texto que nós iniciamos lendo. Marcos capítulo 4, no versículo número 40, está escrito assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja o que Jesus fala para aqueles discípulos que estavam com ele no barco, no momento da tempestade, que a água estava entrando no barco, que o barco estava quase indo a pique. Jesus fez o milagre, mas ele não deixa de repreender os discípulos. Será que Jesus queria que os discípulos repreendessem o mar? Pode ser. Eles receberam autoridade para isso. Amém? Nós recebemos autoridade da parte de Deus para agir com a nossa fé em relação às dificuldades e problemas, mas Jesus está repreendendo aqueles homens pela falta de fé. Irmãos, o que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6? Vamos ler. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você conhece, eu já citei aqui várias vezes também esse texto, né? Hebreus 11, 6, está escrito assim: de fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não dá para agradar a Deus sem fé. O que Jesus cobrou dos discípulos naquela hora? Fé. Ele disse, como pode vocês serem assim tão tímidos? Como é que pode vocês serem assim? Não terem fé, que é o mínimo que eu espero de vocês. Fé. Tem alguém cristão aqui essa manhã?
Tem algum crente aqui essa manhã? Já pensou no significado da palavra crente? Crente é o que crê. Quem crê, confia, tem fé, faz parte, está embutido nesse nome. E o que Deus está olhando para a gente dizendo? Por que você é tão tímido? Como é que pode você não ter fé se você diz que é crente? Como é que pode você reagir dessa forma se você diz que crê, diz que confia? Veja, não há nada que você faça que me agrade, tanto quanto você crer em mim e confiar em mim. E saber que eu existo e que eu sou galardoador daqueles que me buscam, daqueles que me colocam em primeiro lugar em suas vidas. Então o texto está me ensinando que na tempestade é um lugar ótimo para eu exercer a minha fé. É ou não, irmãos? A fé se mostra mais ainda nas dificuldades, não é na bonança. Pelo contrário, dizem que quando tudo vai bem, é até um perigo para a fé. A fé parece que esfria, parece que fica ali meio, barro, meio tijolo. É na dificuldade, é na provação que nós vamos ter a maior oportunidade de exibir a nossa real confiança em Deus, e foi o que Jesus cobrou deles aqui. E sabe mais o que a Bíblia diz sobre a nossa fé? Veja 1 de João, lá no final, capítulo 5, versículo 4. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, fala algo aqui tremendo sobre a fé. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus, tem alguém aqui nascido de Deus? Todo, qualquer um que é nascido de Deus, diz a Bíblia, vence quem? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que eu tenho para vencer o mundo? A minha fé, a minha confiança em Deus, a minha esperança no Senhor. Quem é nascido de Deus é inerente que tem essa fé. Eu não vou pedir essa fé de um descrente. Eu não vou pedir confiança em Deus de alguém que não crê nele. Mas de alguém que diz que crê, o mínimo que se espera é que confie. E se confiar, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é a sua força, não é seu braço forte, não é suas armas, mas a sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Pensa nisso. O problema, a tempestade que você enfrenta, as ondas que se sucedem, como é que você vai vencê-las? Com fé. Meu justo viverá pela fé. Então é com fé que nós vamos vencer. Então, na hora da tempestade, o que a Bíblia está me dizendo? Não tenha medo. Use os recursos que você tem e guarde a sua fé. Outro exemplo que também a Bíblia nos dá está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo número 14, versículo 27 ao versículo 32. Mateus 14, do verso 27 ao 32, está escrito: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O mesmo episódio, contado por Mateus, diz que Pedro, quando viu Jesus andando, ele não sabia, pensou que era um fantasma, e ficou em dúvida: Senhor, é o Senhor mesmo? Ele disse: é. Então manda eu ir que eu vou. Ele diz: vem. Ele foi, cheio de fé. E aí no meio do caminho começa o medo. Aí ele começa a afundar. Pode acontecer com qualquer um de nós. Amém? Ninguém aqui tem fé inabalável. A gente às vezes é abalado. Às vezes as coisas se complicam. Às vezes a gente começa a afundar. Mas mesmo que isso aconteça, qual é o meu recurso? Clamar. Clamar pelo Senhor. Foi o que Pedro fez. Pedro está afundando porque teve medo. E aí o que ele disse? Senhor, salva-me! Clamou ao Senhor. E o Senhor prontamente estendeu a mão e ambos entraram no barco. Veja, ele teve uma fraqueza na fé. Ele teve um medo que o fez afundar.
mas clamou por Jesus. Ainda assim clamou e ainda assim foi atendido. Então, o que o texto está me ensinando, além de ter fé, clame. Você está na luta, meu irmão, está na tempestade, clame por Deus. Depois que você fez tudo que estava ao teu alcance, remou até não aguentar mais, depois que você se dedicou, guardou sua fé, ainda assim a coisa continua ruim, clame por Jesus. Quem é que pode te ajudar? Não é um colega, não é o vizinho, não é o irmão, é o Senhor. Clame por Jesus, foi o que ele está aqui me ensinando. E a Bíblia mostra que Jesus sempre socorre aquele que clama. Sempre, irmãos. Nenhum clamor fica despercebido por Deus. Deus ouve o clamor e a Bíblia garante isso para nós. Outra coisa importante também numa hora como essa, ainda em Mateus, no capítulo 14, no verso 22, e depois vamos lá a Marcos, no texto que nós lemos, no capítulo 4, verso 35. Olha, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E no capítulo 4 de Marcos, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Nos dois episódios, que são episódios diferentes, Jesus foi quem mandou eles irem. Os dois episódios foi uma ordem de Jesus para que eles fossem e o deixassem em terra. Foi Jesus que mandou eles irem sozinhos para o mar. Nos dois episódios aqui, a ordem partiu de Jesus e Jesus ficou em terra. Então, se Jesus está mandando, eu tenho que obedecer. Amém? Aí pensa comigo, eles obedeceram, entraram no mar e a tempestade veio. Poxa, mesmo Jesus mandando, mesmo eu obedecendo, ainda assim a tempestade acontece? Sim, irmãos, ainda assim ela pode acontecer. Mas isso é mais uma razão para eu não ter medo. Quem tem que ter medo, irmãos, é quem está desobedecendo. Está entendendo isso? Tem um ditado muito simples no mundo que diz: quem não deve, não teme. Mas quem deve morre de medo, irmãos. Quem tem que ter medo é quem está devendo, quem está desobedecendo. Ora, se Jesus mandou, é mais uma para eu ficar tranquilo. Mais uma razão para, por pior que seja a tempestade, eu sei, ele não vai me deixar morrer aqui nesse mar. Eu estou obedecendo. Eu não discuti, eu obedeci, ele mandou ir, eu fui. Eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que ele quer que eu faça. Então não tem razão para eu ter medo nenhum, eu estou sob as ordens dele. O que isso me ensina? Não faça nada pela sua própria conta. Não faça nada sem antes falar com Deus. Não faça nada sem antes ouvir as ordens. Pergunte a Deus o que fazer. Porque às vezes as tempestades, como aquelas que eu disse, criadas em copo d'água, essas realmente nem são para se considerar, mas tem outras que são graves mesmo, mas que fui eu que criei. Não foi o vento que veio, não foi o mar, fui eu que provoquei a tempestade. Nós temos poder de provocar a tempestade, sabia disso? Você não tem poder de resolver, mas de provocar você tem. E a gente faz isso várias vezes. Quando? Quando a gente age pela cabeça da gente. Quando a gente toma decisão porque a gente quer, aí se mete em problema, assume riscos desnecessários, anda por caminhos tortuosos, faz o que não devia fazer, aí a tempestade vem, e aí tem que ter medo mesmo. Porque ela é consequência do que você plantou. O que você semear, você vai colher. Tem jeito, tem até um ditado também diz que quem planta vento, colhe tempestade. Por quê? Porque é isso. Você plantou, você vai colher. Agora, estou obedecendo a Deus e ainda assim aconteceu. Não tenho que temer. Não tenho que temer. Eu confio no Senhor. Eu sei que Ele cuida da minha vida. Se Ele mandou, Ele vai me guardar. Se Ele está na frente, se Ele está no comando, se é uma ordem dEle,
não tem problema. Então, para evitar problema, antes de fazer qualquer coisa, antes de inventar qualquer palhaçada, pergunta para Deus se é para fazer. Pergunta para o Senhor se é para isso mesmo. Pergunta se é para ir nesse caminho. Aí depois acontece o pior, culpa Deus, culpa todo mundo. Pergunta se é para ir. Pergunta se é para fazer. E aí você vai ter mais paz no teu coração. E não há por que temer se Deus está mandando. E para terminar, irmãos, uma última lição que eu queria deixar para nós nesse texto, voltando lá em Marcos capítulo 4, entenda uma coisa, veja só, Marcos 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quem é que acalmou e resolveu todo o problema? Foi Jesus. No final das contas, foi Jesus, e é sempre Deus que resolve tudo, porque eu não consigo resolver por mim mesmo, né? Então é Ele que vai solucionar. Mas pensa também o seguinte, nada acontece sem a permissão de Deus. Sabia disso? Jesus não nos ensinou isso? Todos os fios de cabelo de sua cabeça estão contados pelo Senhor. Ele tem um controle sobre sua vida. Então eu queria dizer uma coisa que pode chocar alguns, mas a tempestade foi permitida por Deus. Quando acontece uma coisa ruim, uma coisa inesperada, Deus teve que dizer sim para aquilo. Você sabia disso ou não? Quando tudo aconteceu com Jó, quem que fez com Jó o que fez? Foi Satanás. Foi. Mas quem que teve que dizer pode fazer? Foi Deus. Parece chocante isso para algumas pessoas, mas isso se chama soberania. Nada acontece por acaso. E tudo há a permissão de Deus. Há um jogo de semeadura e colheita, que é certo, eu já falei para você sobre ele, mas há uma atitude permissiva da parte de Deus. Deus permitiu a tempestade, mas era Ele também quem iria cuidar dela. Na vida do cristão, as coisas são assim, você precisa entender esse princípio. Nada acontece por acaso. Por isso eu creio e sempre repito aquele versículo lá de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como é que eu sei disso? Porque Deus está no controle. Ele permitiu uma coisa muito ruim na minha vida, mas de alguma maneira, que eu não sei dizer qual por enquanto, ela de alguma forma vai cooperar para o meu bem, porque Deus está no controle de tudo. A tempestade, por pior que seja, ela foi permitida por Deus. Para de culpar o diabo, tá bom? Às vezes a culpa pode ser até sua, você criou a tempestade, como eu falei ainda há pouco aqui. Mas assim mesmo Deus permitiu que você tivesse criado, né? Até o que eu faço, Deus tem que permitir para acontecer. Porque tudo está no controle de Deus. Então, é Ele também quem vai dar o final da história. É Ele que vai repreender o vento, repreender o mar, e a bonança se fará pela ação de Deus. Pensa nisso. Quando você estiver enfrentando uma luta, um problema, Deus está no controle. Deus está no controle. E aí, como diz o Salmo 46, que eu quero ler para você e deixar aqui os últimos versículos para a nossa reflexão. Salmo 46, a gente conhece, é um salmo lindo, mas que tem que ser crido e vivido por cada um de nós. No Salmo 46, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Nas tribulações. Aonde estava Jesus quando o barco estava afundando? Naquele episódio de Marcos, dentro do barco. No outro episódio lido, estava lá na montanha, mas estava olhando o que estava acontecendo e foi andando sobre o mar para chegar lá. Deus é bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Quando eu leio isso, quando eu afirmo isso, não pode ser da boca para fora, irmão. A gente tem que falar isso com verdade no nosso coração.
Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ainda quando eu sofrer uma tribulação, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está do meu lado. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei que eu posso confiar. Eu não vou temer. Mesmo que tudo se abale, mesmo que tudo gere espuma, mesmo que tudo fique contra mim, eu espero, eu confio no Senhor. Amém, amado? Veja ainda no Salmo 46, versículo 10 e 11, ele termina o Salmo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus dizendo: olha, fica quieto, meu filho, aquieta o teu coração, saiba que eu sou Deus. Não há razão para esse tumulto todo, não há razão para esse desassossego. Eu estou no controle, aquieta o teu coração, eu sou o socorro bem presente nas tribulações, nas tempestades, nas perdas, nas doenças, nas enfermidades, em toda e qualquer situação adversa. Deus está presente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E como disse Jesus, se despedindo dos seus discípulos, lá em Mateus 28, ele disse para eles: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo dia, Deus está contigo. Amém? Todo dia, Deus está supervisionando a sua vida e as tempestades que podem aparecer no teu caminho. Confia nele e aquieta o teu coração, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos? Eu queria orar com você, por você, nesse momento. Há alguém aqui passando por uma tempestade, nesse momento, nessa hora? Vem aqui, eu quero orar por você, quero pedir a Deus pela sua vida. Venha junto comigo aqui fazer uma oração que declara a Deus a tua confiança. A tua confiança de que Ele está no barco, de que Ele está no controle, e que Ele tenha o vento e o mar em suas mãos, que o vento e o mar lhe obedecem. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor com fé, fala com o Senhor com confiança. Aquieta o teu coração, como diz a Bíblia. Confia em Deus, espera em Deus, e Ele é fiel. Ele está com você, não há o que você temer. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Não é a minha voz, não é o pastor Maurício, mas é o Espírito Santo de Deus falando com você. Fica quieto, fica em paz, confia em mim. Não ouça o barulho do vento, não ouça o barulho do raio, da tempestade. Ouça a minha voz, ouça o que eu te digo. Eu estou com você todos os dias até a minha volta. Eu sou o teu Deus, que você creia em mim. É o que Deus está dizendo para você essa manhã. Pai Santo, nós estamos aqui para orar e para dizer: eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que, por pior que as coisas sejam, elas de alguma forma vão cooperar para o meu bem. De alguma forma o Senhor vai me ensinar, de alguma forma eu sairei dessa uma pessoa melhor, mais experiente. De alguma maneira isso vai me ensinar profundamente. E eu vou ver o teu agir e vou saber que Deus é Deus na minha vida. Eu vou saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu pensava, tudo quanto eu imaginava. A tua solução é bem melhor do que a minha. Eu nunca imaginei que o Senhor pudesse andar sobre as águas para fazer um milagre na minha vida. Mas o Senhor me surpreende. Para cuidar de mim, o Senhor me surpreende. Por isso eu quero apenas confiar, declarar a minha confiança, esperar no Senhor, aquietar o meu coração. Fala com teu Deus essa manhã, meu irmão. Faz a tua oração diante do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos aqui. Abençoa estes que estão em lutas, estão no meio da tempestade, estão no meio do temporal. Ó Jesus, faz como o Senhor fez aquele dia. Levanta, repreende o vento, repreende o mar, e que eles possam experimentar uma grande bonança que só o Senhor pode fazer. Um grande milagre que só aquele que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a terra, pode fazer. Que isso aconteça na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Dê um abraço em alguém.